Uma peça encaixou no quebra-cabeça da MotoGP, mas talvez não tenha sido aquela que a gente estava esperando. Ou foi mais ou menos, né? Nessa segunda-feira, a Aprilia anunciou quem será o substituto de Alex Espargaró a partir da temporada 2025 da MotoGP. Só que esse anúncio de Noale dá a letra do que vai acontecer na Ducati. Por quê? Porque o escolhido para substituir Alex Espargaró foi ninguém menos do que Jorge Martin. Ou seja, tudo mudou no espaço de um fim de semana. Lá na quinta-feira, a gente amanheceu com uma notícia da La Gazzetta dello Sport, que é um jornal italiano, super conceituado, com boas fontes, respeitado e tudo mais, dizendo que o Martin tinha sido escolhido pela Ducati para estar ao lado de Francesco Bagnaia. Só que foi mesmo em Mugello que as coisas mudaram. Por quê? Porque Marc Marques chegou lá e deixou claro que não via a Pramac como uma possibilidade, que para ele, para seguir com a equipe de Bolonha, ou era a fábrica ou era moto do ano na Gresini. Ele não falou mal da Pramac, tá? Vou frisar isso, porque causou um burburinho, o pessoal da Pramac ficou meio engasgado com o Marques, mas no meu entender, sem motivo. Ele não falou mal da equipe, ele só deixou claro que para ele não faz sentido trocar uma satélite pela outra. E eu entendo isso. Ele tá feliz na Gresini, as pessoas na Gresini tratam ele bem. A Gresini esperou um tempão no ano passado para ele tomar uma decisão se ele ia ou não largar a Honda para correr com eles. Então, assim, ele tá em casa na Gresini. Para que ele vai trocar? Era só dar a moto do ano para ele e fica tudo bem. Mas o pessoal da Pramac ficou meio bravo, ficou incomodado e tudo mais. Só que para a Ducati, ela foi colocada contra a parede. E aí ficou mais evidente de que ela poderia efetivamente perder o 93. Ah, mas ela poderia ter colocado uma quinta moto do ano? Poderia. Ela disse que era uma questão que ia ser considerada, que ia ser levada em conta, mas eles já tiveram essa experiência e eles tinham dito já lá atrás que não tinha sido uma experiência positiva, que eles achavam que colocou a fábrica sob muita pressão, que não tinha sido produtivo. Então, tinha essa questão. Se não dá para ser na Pramac e a gente escolheu o Martin, a gente vai perder o Marc Marques. E aí, aparentemente, eles julgaram que perder o Marc Marques não era a escolha mais importante, não era a escolha mais inteligente. E aí, o cenário mudou. A Aprilia não tinha nenhum piloto assinado para o próximo ano. A gente já tinha como certo a saída do Espargaró, que anunciou a aposentadoria, mas eles ainda não renovaram os contratos de Maverick Vinhales, nem tampouco de Miguel Oliveira e Raul Fernandes, que são os pilotos da Trackhouse. A Aprilia vinha dizendo que estava interessada em ter um piloto italiano, então o Enea Bastianini vinha como principal candidato, né, já que ficou claro já há algum tempo que ele não era o mais cotado nessa briga por uma vaga na Ducati. Então o Enea era o cara que era considerado. Mas a partir do momento que o Jorge Martin está livre no mercado, não faz o menor sentido você deixar isso passar. Além do mais, tem um fator ali que aproxima o Jorge Martin da Aprilia, que é o próprio Alex Espargaró. Os dois são muito amigos, eles têm uma relação bastante próxima. Quem assistiu o anúncio de aposentadoria do Alex viu que o Jorge Martin estava chorando. O Martin chegou a falar do Alex como uma espécie de pai para ele, falou da relação próxima que eles têm, da amizade que eles têm. Então o Martin tem ali, digamos que, boas informações, né? De como é a Aprilia, de como a Aprilia funciona, do que a Aprilia tem para oferecer. Então, para ele, claro, ele está trocando a melhor moto do grid, mas, de novo, faz sentido. Porque como é que ele encarar uma terceira rejeição? Como é que ele encarar que pela terceira vez a Ducati fala para ele assim, você não é o suficiente pra gente? Né? Algumas pessoas até questionaram assim, mas se a Pramac é tão boa e a moto é tão boa, por que ele quer tanto ir embora? Porque é diferente. É diferente o status de você ser um piloto de fábrica do status de você ser um piloto satélite. Mesmo que te deem o melhor material, mesmo que te deem todos os recursos, mesmo que a Ducati trate muito bem aos pilotos, o contrato era com a própria Ducati, mas é diferente. É diferente você ter esse status de eu sou o piloto de fábrica, eu sou o cara que representa essa marca, a pressão tá em mim, esse tipo de coisa. É um cenário diferente. Então, como é que ele engolia isso pela terceira vez? Não dava, né? Não dava. Então, ele tinha mesmo que ir buscar outro endereço. Do lado da Aprilia, é uma excelente escolha. E uma escolha que coloca a Aprilia em outro patamar. A Aprilia teve alguns pilotos reconhecidos, até famosos ao longo dessa passagem dela, né, pelo Mundial, mas ela nunca teve um piloto com o talento do Jorge Martin, não nessa fase recente, pelo menos. Ela tá pegando um piloto que já mostrou ser rápido, um piloto que já mostrou que sabe ser combativo,
Um piloto que às vezes peca um pouco no quesito regularidade, mas que já mostrou que tem capacidade para brigar pelo campeonato. Ele brigou até a última corrida do ano passado e hoje ele lidera a MotoGP. Então a Aprilia tá ganhando e muito com isso daí. Ela tá perdendo o capitão dela, o Alex Espargaró, o cara que trabalhou e trabalhou muito duro no desenvolvimento da RSGP, um cara que para muita gente é um grande responsável pela evolução dessa moto, mas eles estão ganhando alguém que tem um talento ímpar. Alguém que tem capacidade para ser a cara desse projeto. Ah, não é o italiano que eles queriam? Não, não é, mas acho que a nacionalidade agora vai ser o menos importante. Além do mais, ela ainda tem outras 3 vagas para preencher. Ela pode buscar um outro italiano para colocar ali e fazer esse papel da nacionalidade que eles tanto queriam. Mas isso não é o aspecto mais importante, né? Se ela quer resultados para a marca, se ela quer colocar a marca como uma protagonista da MotoGP, vai independer o passaporte do sujeito, né? Não vai fazer a menor diferença se é um passaporte italiano, espanhol, podia ser um passaporte de qualquer outro país, que isso não era efetivamente o mais importante. Então ganha a Aprilia, certamente. Se o Jorge Martin vai ganhar ou não, isso a gente ainda vai ter que entender mais lá na frente. Mas que é um primeiro movimento para definir a parte mais difícil ali de encaixar nessas pecinhas do tabuleiro da MotoGP. Isso é. Agora me conta aí, para você. Jorge Martin fez uma boa escolha indo para a Aprilia, ao invés de aceitar manter um lugar satélite na Ducati? E a Aprilia fez uma boa escolha assinando com Jorge Martin? Me conta aí e a gente se vê na próxima. Até mais.